Olá, seja bem-vindo! Está no ar a segunda temporada do programa Mais Esportes e a convidada de hoje é a Carol Furriela. Ela que não faz um, ela que não faz dois, ela faz 3 esportes, é uma triatleta. Carol, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. Sei que a sua agenda está cheia, estamos aí no meio de 2 competições importantes, então agradeço aí o tempinho que você reservou para essa entrevista e um esporte já dá um trabalho tremendo. Você resolveu fazer 3, é isso mesmo? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu vim de eu comecei com a natação, e aí eu falei, não, é muito pouco. Não, brincadeira. Com 15 anos eu enjoei de só nadar, e aí morando em Santos, que era um celeiro de grandes triatletas, eu me apaixonei pelo triatlon. Você que já é quase uma andarilha aí, você nasceu em São Paulo, já morou em Santos, está morando agora em Campinas. Conta um pouquinho como é que é essa relação que você teve com o esporte, quando que você começou, sempre teve o incentivo da família, tem algum esportista na família que ajudou? Eu comecei bem cedo, desde bebê eu entrei na natação e com 6 anos eu já competia. 6 anos? Cedo. Não tinha nem categoria, eu queria competir. E daí eu nadava peito e medley. Nada a ver com a natação do triatlon de hoje. E eu competi até os 15 a natação. E eu morava em São Paulo e com 12 eu me mudei para Santos. Então lá a natação foi aquela coisa de contar azulejo, né? Que você vai enjoando, praia, você sai para dar aquela corridinha, ver o pessoal pedalando. E tinham grandes triatletas lá. E daí foi um incentivo a mais para eu começar no triatlon. Ou seja, essa mudança para a cidade de Santos foi fundamental para a sua vida, porque até então você só nadava e aí você começou a ver o pessoal na orla ali, vai correndo, vai pedalando, e você falou, bom, eu já sou uma esportista, desde os 6 anos eu já estou na atividade, por que não juntar todos os esportes? Foi mais ou menos por aí? Eu acho que contribuiu bastante, né? A vida em São Paulo, eu acho que até na nossa infância a gente acaba ficando muito preso, né? Não tem a liberdade de praia, não tem a liberdade de você poder sair e ir pedalando para a escola, como eu ia em Santos. Então, com certeza, a mudança para Santos contribuiu bastante. Essa liberdade, a qualidade de vida lá, a segurança em relação a São Paulo foi uma mudança não só do esporte, mas de vida. Agora, Carol, a gente está falando que Santos foi muito importante para a sua vida. Você citou São Paulo como se fosse uma bolha, né? Essa violência que as pessoas têm que ficar, mas Santos também teve isso, né? Tanto é que você saiu da cidade. Teve. Eu vim para cá com 20 anos, né? Eu me mudei para Campinas. Justamente por conta disso, a gente saía para pedalar na rodovia Rio Santos e a gente não tinha segurança nenhuma. Muito problema com assalto, a gente saía num grupo e mesmo com um grupo chegou a parar a van e levar todas as bicicletas dos ciclistas. Então a segurança contou muito e isso foi uma coisa que aqui em Campinas, apesar de também ter, porque em todo lugar tem, qualquer cidade hoje em dia. Qualquer cidade tem. Aqui eu tenho muita segurança, assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande. E aqui também tem muitos ciclistas, triatletas, e isso contribui bastante para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para treinar. Você estava aí com 19 para 20 anos, quando fez essa mudança Santos-Campinas, e a família? A família não gostou muito. Meu pai morava em São Paulo, né, que os meus pais já eram separados, e minha mãe morava em Santos. E eu vim pra cá sozinha. E não tinha nenhuma relação com Campinas? Não, nenhuma. E meu pai ficou bem apreensivo, mas foi, acho que a melhor decisão, assim, eu cresci muito como pessoa, né, porque a gente acaba tendo que se virar. Não tem papai, não tem mamãe para ajudar, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Mas eu acho que hoje eles apoiam e eles também enxergam como um grande passo que eu dei assim na minha vida.
Só para a gente encerrar esse período aí da sua vida, como é que você conciliava os estudos já com o treinamento, a carga na sua adolescência, naquele período de ensino médio, de vai fazer faculdade, não vai fazer faculdade agora, como é que você conseguia conciliar as duas coisas? Foi a minha mudança do amador para o profissional no triatlon aconteceu muito rápido. Quando eu comecei com 15 anos, eu era bem ruinzinha. Meus pais queriam que eu estudasse, eu era uma ótima aluna. Filha, você não está dando certo nos esportes. Pois é, filha, vai estudar, isso não dá futuro. E eu nunca fui de seguir muito o que meu pai falava, dá pra ver, né? E daí, no meu último ano do ensino médio, eu tive bolsa na escola particular, porque eu já tinha grandes resultados. E aí, no meu último ano de ensino médio, eu falei, pai, tô indo pro profissional, eu quero treinar o dia inteiro e vou estudar à noite. E aí, eu fui estudar no público. Tá. Eles não gostaram nada, mas aceitaram, porque eles também começaram a ver a minha dedicação e que aquilo também estava gerando frutos. Eu fiz 1 ano e meio de Direito, faculdade de Direito, ainda morando em Santos. Conseguia manter os treinos e a faculdade à noite. E aí, quando eu vim para Campinas, com toda a mudança de cidade, novinha, até eu conseguir me estruturar, eu abandonei os estudos e me foquei só no triatlon. E ano passado eu voltei a estudar Educação Física, agora mais consciente das minhas escolhas. Já dentro da área? Dentro da área, com a certeza de que essa é a profissão que eu tenho que seguir, é a profissão que eu gosto. E agora voltei a estudar, estou cursando Educação Física à noite e tem que conciliar os treinos e o estudo, que é muito importante. Eu acho que esse dilema que você viveu, acho que muita gente em casa, muita gente que está nos assistindo, pode ter também, né? Porque você está numa adolescência já para se formar, então você está acabando o ensino médio. Para o atleta, ele está conseguindo uma carreira, ele tem que se dedicar aos treinamentos, mas ao mesmo tempo tem os estudos, tem a pressão dos pais. O mais importante para você era o psicológico, falar, gente, eu preciso ter o pé no chão, porque de um lado meus pais, do outro estudo, tem competição, tem que viajar, tem que me manter. Sua cabeça nisso tudo? O apoio da família conta muito, eu acho que dentro desse contexto. Quando eu vim para cá, eu estava integrando a seleção militar, a seleção brasileira. Tinha épocas que eu fazia treinamentos fora do Brasil e eu ficava 2 meses fora. E daí não tem como você manter o estudo e o esporte, e aí você tem que escolher. Mas eu acho que hoje, tendo aberto mão do estudo durante um tempo e tendo voltado agora, eu acho que atleta nenhum deve largar os estudos. Eu acho que a carreira de um atleta, por mais que no triatlon seja um pouco longa, tem outros esportes que é um pouco mais curta, o estudo é fundamental, porque a nossa carreira acaba e você precisa ter um plano B. E acho que se eu pudesse, dentro de uma coisa assim, lá atrás, eu não teria parado de estudar. Hoje a gente tem ensino à distância, você consegue estudar em qualquer lugar que você for, e eu acho que você precisa ter um diploma. Mas isso que é importante, que hoje você está estudando, está fazendo aí Educação Física aqui em Campinas. Vamos falar um pouquinho sobre as competições, porque você tem que, primeiro, nadar, depois você tem que pedalar e, por último, correr. É sempre nessa ordem? É sempre nessa ordem. As provas de triatlon são sempre nessa ordem e o que difere é só a distância. A gente tem uma prova curta que chama sprint, que é 750 metros de natação, 20 de pedal e 5 de corrida. E aí essa distância vai aumentando até as provas de Ironman, que são 3.800 de natação, 180 e 42 de corrida. E aí tem gente que é um pouquinho mais doida que faz o ultra, que aí são 3 dias de prova. E essa Iron aí foi o que você me falou antes da entrevista começar, que é o que você gosta. Essas longas distâncias, é isso que você gosta? Na verdade agora eu ainda estou fazendo meio Iron, que é 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Ah, pouquinho então, né? Mas o foco pro ano que vem já é competir o Ironman e aí mudar essa distância um pouquinho maior. As competições no Brasil são organizadas? São. O triatlon é um dos esportes que mais cresce dentro do Brasil.
Mesmo em academias, mesmo as pessoas não competindo, o treinamento para o triatlon tem gerado bastante interesse nas pessoas. Temos grandes provas aqui dentro do Brasil, a confederação está crescendo bastante, temos grandes provas promocionais e esse nicho de provas de longa distância, que acaba gerando aquele gostinho de desafio para as pessoas, tem chamado bastante atenção. Então essas provas de meio Iron e Ironman são as provas que mais crescem aqui dentro. Com certeza, quando eu falei que tem que nadar, correr, pedalar, a hora que eu falei nadar, o pessoal de casa deve ter pensado, mas espera aí, ela mora em Campinas, tem prova em mar, como é que você faz? A época que eu morei em Santos ajudou bastante. Você já tem essa experiência no mar, então? Já tenho essa experiência no mar. Mas a experiência a gente acaba adquirindo também em provas, né? A gente vai competindo e aí cada prova é uma prova diferente, cada prova é um aprendizado. Aqui a gente tem alguns lugares abertos para nadar, né? A represa de Garatá, que às vezes a gente faz alguns treinos em águas abertas lá. Mas a maioria dos treinamentos são em piscina e aí a gente deixa para a prova. E a diferença é muito grande para piscina para mar? Porque tem correnteza, o mar, o vento interfere. É bem diferente, principalmente quando é em mar. Mas acaba sendo um pouco mais fácil, porque a água salgada ajuda a gente a flutuar. Então a natação em mar, se você conseguir ter uma boa localização de cumprir as boias sem abrir muito, fazer aquela barriga e se direcionar bem no mar, acaba sendo bom. E aí é lógico que tem a onda que você tem que passar por cima, por baixo, pegar aquele jacaré na saída. Sempre tem essas táticas, mas a gente vai ganhando com experiência. Quando você está no mar, tem muita briga por espaço? Uma pernada aqui, um braço aberto mais para lá? Às vezes tem. Às vezes tem? Às vezes tem. Mas no geral, é uma classe unida de atletas de triatlon ou é cada um por si, a hora que está lá não tem? Não, deu buzina, é um bando de doido. É um bando de doido, cada um buscando... Cada um por si, querendo chegar o mais rápido possível. Você já falou que as distâncias variam, né, dependendo da prova, mas sempre tem sempre o pedal vai ser maior que a corrida, ou a natação vai ser maior que o pedal. Você vai me responder já, porque a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem muitos assuntos ainda para abordar, tem as conquistas da Carol Furriela, tem mais sobre a competição, tem seleção brasileira, tem um período militar que a gente vai abordar também. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje eu estou entrevistando a Carol Furriela, ela que é triatleta. Nada, pedala, corre. Carol, vamos no seu ritmo, porque tem muitos assuntos. O primeiro bloco a gente nem viu passar. Eu terminei o último bloco falando que as distâncias variam, né? Mas sempre nas competições você corre mais, pedala, nada, sempre tem uma coisa que é mais do que a outra? Sim, o pedal normalmente é o que leva mais tempo. A natação é sempre mais curtinha, o pedal é sempre maior e a corrida, é lógico que depende do pace que você vai fazer, né? Sim. Se você for um exímio ciclista e correr mal, talvez o seu tempo de corrida seja igual ao tempo de pedal. Isso varia de cada um. O que é mais difícil para você? Para mim, o ciclismo é um pouco mais difícil. É o que eu tenho mais dificuldade em evoluir. Como eu vim da natação, eu não tenho tanta dificuldade, minha natação é boa dentro do cenário nacional. Então você larga bem já. Largo bem, e aí eu sofro um pouco para pedalar. E aquela transição de estar correndo e ter que tirar o tênis e coloca o tênis e põe um capacete e no meio do caminho, coração na boca. Coração na boca. Mas se acostuma. São coisinhas assim que você vai pegando jeito, depois você não esquece mais de nada, sabe? Na transição você deixa sempre o capacete, o óculos, e aí a sapatilha já fica presa na bike, e aí você já coloca a sapatilha andando, é uma loucura. E pode ficar sem sapatilha? Pode. Assim, ela fica presa na bike e quando você sobe na bike você já calça ela andando.
não tem problema. Mas você tem uma distância que você tem que estar já paramentada com tudo certo, não? Não tem uma punição se você demorar para colocar a sapatilha, andar 2 quilômetros? Não, né? Nas provas que normalmente eu corro não tem. Aí é o seu tempo. Mas tem que encaixar, porque senão também você acaba perdendo força, né? Potência de não estar com o pé bem fixo. Tá. Vamos começar já os assuntos mais complicados da sua modalidade. Como que você fez para se manter até hoje? Porque a gente sabe que esporte amador no Brasil é um problema e você tem 3 esportes, ou seja, a bicicleta não é barata, o tênis de correr específico, você precisa treinar em piscina, tem que estar em um clube. Como que você fez até hoje? Eu tive durante 8 anos um grande apoio da Marinha, eu fui atleta da seleção militar, então até o meio desse ano eu estava com o apoio deles. E daí você completa os 8 anos de serviço temporário e daí você não pode ser renovado. A gente era renovado por resultado a cada ano. Então, esse ano eu estou passando um pouquinho de aperto, porque está muito difícil de conseguir patrocínio, não está fácil. Eu tenho grandes apoiadores que me fornecem a maioria dos materiais que eu preciso, mas mesmo assim acaba sendo um gasto muito grande, porque o triatlon é um esporte elitizado, é muito caro, a inscrição é cara, a maioria das viagens são fora da minha cidade. Quanto custa uma inscrição, já que você falou que é caro? Uma inscrição de Ironman custa mais ou menos R$3.000. Só para se inscrever? Só para se inscrever. Fora hospedagem, alimentação, porque é em outra cidade, pode ser em outro estado. Exato, pode ser em outro país. Eu gostaria de fazer mais provas fora do país para eu conseguir ter uma bagagem maior, principalmente nessa distância de meio Ironman, que é onde eu tenho me destacado. Mas às vezes fica inviável, porque qualquer viagem que você for fazer, você vai gastar no mínimo R$6.000, R$7.000 para você estar indo competir. E aí fica muito difícil você ter essa experiência pagando do bolso. Mas a gente continua na luta, é uma escolha que eu fiz desde muito cedo e eu não pretendo desistir agora. Por mais que seja muito complicado viver do esporte dentro do Brasil, eu acho que é um caminho muito bom, porque a gente acaba passando exemplo de superação, de dedicação. É um esforço todos os dias que a gente faz para ter a vitória em um dia, mas vale muito a pena. Com certeza, tem história bonita para contar aí. Você falou sobre esse período militar aí, é Exército ou Marinha? Na Marinha. Marinha. Vou fazer um parênteses então aqui. Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, todo mundo que servia o Exército e a Marinha, na hora do hino nacional, ia lá e batia continência. Você faz isso também durante esse período? As pessoas que eram críticas falavam que as pessoas estavam confundindo as coisas. Qual que é a sua opinião? Não, na verdade, quando a gente é militar, a gente tem um respeito muito grande à bandeira. Então, mesmo hoje não sendo mais militar, né? Hoje eu não preciso mais prestar continência, mas durante o período que eu servia a Marinha, as Forças Armadas, durante o pódio eu prestava continência. Você era obrigada? Não, obrigada não. Eu acho que é um ato de respeito à nossa bandeira, ao nosso país. Não é uma questão de obrigação, é simplesmente um sinal de respeito. Tá. Parênteses fechado, só porque eu lembrei dessa polêmica na época gerou muita polêmica, mas foi muito legal. A maioria dos atletas que estavam nas Olimpíadas, eu acho que grande parte eram militares. E essa ajuda das Forças Armadas, que ainda tem o programa e outros atletas estão representando o nosso país, é uma ajuda essencial, porque tanto lei de incentivo para a gente buscar empresas que consigam estar dentro da lei para gerar o fundo de arrecadação, quanto patrocinadores sem lei de incentivo. Tudo isso hoje dentro do Brasil está muito complicado por conta da crise que a gente está vivendo, a divulgação do nosso esporte, de qualquer outro esporte sem ser o futebol, é complicado dentro do Brasil. Sim. Os esportes não são valorizados. E essa ajuda das Forças Armadas, para nós atletas, é fundamental. Você pensa em Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, você consegue? O critério de Bolsa Pódio para
o triatlon é só dentro das provas de circuito olímpico, circuito mundial, mas visando a Olimpíada, o que não é mais o meu foco. E Bolsa Atleta eu tive durante muitos anos, e a Bolsa Atleta vem de campeonatos brasileiros. E os campeonatos brasileiros são basicamente também na distância olímpica. Então todos esses projetos de bolsa, fora além de incentivo, acabam sendo visando somente as Olimpíadas, o que acaba afunilando mais ainda, talvez, a nossa ajuda de apoio do governo federal e de empresas. Você acha que o governo usa uma maquiagem focando apenas nos Jogos Olímpicos e não no esporte no país? Você acha que deveria ser aberto isso? Não, eu acho que a questão não é do governo, eu acho que a questão é cultural. Porque se você parar para pensar o número de triatletas hoje que nós temos no Brasil, a gente está embarcando para o Mundial agora de meia distância, de 70.3 semana que vem, e a delegação está indo com quase 300 atletas para um campeonato mundial. É bastante, é um esporte em crescimento, é um esporte que você tem uma grande visibilidade, mas culturalmente o Brasil visa muito mais o futebol, então as empresas preferem muito mais investir milhões num time de futebol do que investir em uma ajuda de custo para um atleta que está indo representar o país em outro esporte. No triatlon a gente tem muito mais homens do que mulheres? Por enquanto sim, mas está mudando isso. O esporte feminino está crescendo muito. E isso é muito gostoso assim de ver, de poder servir de exemplo como para outras mulheres disso, né? A gente às vezes é muito visto assim como sexo frágil, enfim. E a gente às vezes acaba treinando com atletas amadores e profissionais também, e acabam treinando bem, competindo forte, e aí você acaba incentivando outras mulheres. O triatlon não é um esporte muito delicado, assim, minha unha não tá feita, o cabelo às vezes não fica arrumadinho. Cloro de piscina ou sal do mar. A gente treina muito no sol, então assim, a pele fica judiada. Mas acaba sendo um esporte que, por mais que não seja feminino, acaba agradando também as mulheres, né? Mas você consegue manter uma vaidade, apesar do sol, do sal, do mar, de tudo, você continua com a sua vaidade. Sim, meu macaquinho é cheio de coraçãozinho. De alguma forma você encontra sim, a gente se sentir bem à vontade, mesmo tendo esporte que precisa de um esforço físico enorme. Sim. Quais países você já conheceu através do triatlon? Nossa, muitos. Já fui para a Suíça, já fui para a Argentina, já fui muitas vezes para o México, Canadá. Eu conheci assim lugares que provavelmente se eu não tivesse no esporte eu jamais conheceria. Eu costumo dizer que assim, tudo que eu tenho e tudo que eu sou hoje é do esporte. Bacana. E com certeza isso agregou muito para a sua cultura, né? Conhecer os outros países. Você consegue aproveitar? Tem tempo para aproveitar um pouco do país que você está lá? Não da forma que a gente gostaria, né? A gente acaba viajando muito antes da prova. A gente chega, por exemplo, num lugar 5, 6 dias antes da nossa prova. E às vezes a gente volta em seguida da prova ou 2 dias depois. E depois da prova a gente tá super cansado. A gente não consegue, assim, conhecer muitos lugares. Mas todos os lugares que você passa, eu acho que, de alguma forma, nem que seja cultural, é muito bacana. Eu competi o Mundial Militar na Coreia, foi meu último Mundial Militar. E assim, é um lugar que você não consegue entender nada, a cultura é completamente diferente da nossa. Extremamente limpos, extremamente organizados, extremamente educados da maneira deles. Então você guarda isso, né? Com certeza. Isso é muito legal. Experiência maravilhosa. Restando apenas 1 minuto, o cinegrafista Fábio já me mostra aqui 1 minuto. Então, Carol, só me resta agradecer a sua presença. Restaram ainda muitas perguntas. Vou fazer um segundo convite para a gente voltar a conversar depois das competições que você tem pela frente. E que objetivo que você tem ainda no esporte? Eu acho que o sonho de todo triatleta é
é ir para o Mundial de Kona, né? Que é o maior mundial que a gente tem na distância de Ironman. Eu consegui viajar inúmeras vezes com a seleção para diversos mundiais e hoje acho que dentro do meu objetivo, ano que vem, se der tudo certo no Ironman Brasil, e eu gostar da prova, porque eu acho que também tem muito disso, acho que você tem que gostar da distância que você está fazendo, gostar da sua prova, é buscar de repente um mundial e representar inúmeras vezes aí o nosso país. E com certeza a gente vai estar te acompanhando, você indo para lá ou não, que você possa continuar aí quebrando essas barreiras por ser mulher, por estar fazendo um esporte complicado, estudando ao mesmo tempo. Continue quebrando essas barreiras e a gente vai te acompanhando. Muito obrigado. Obrigada. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar sempre às segundas-feiras às 11h30 da manhã. Até lá!